Olá, eu sou Moshe Bergel, coach, trabalho com programação neurolinguística, constelação familiar e hoje vou falar sobre medo de avião. Então, medo de avião, você já sentiu? Conhece alguém que sente? Se você é uma dessas pessoas, sabe quão difícil é lidar com isso. Tem pessoas que têm um medo de avião tão grande que chega a ser um pavor. Um pavor incontrolável. A pessoa precisa viajar ou quer viajar e não consegue. Ou no máximo, consegue, mas passa mal, fica nervoso durante a viagem, um pouco antes, muito antes. E o pior de tudo é que é um medo incontrolável. Não consegue mudar, não consegue melhorar. Muito bem. Então hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês a respeito de como é que é o trabalho que eu faço quando eu recebo um cliente numa situação dessas. A pessoa vem aqui dizer: Moshe, eu estou precisando viajar, estou querendo viajar, mas desde que eu me conheço por gente, ou desde uma determinada data, um determinado incidente, essas coisas me atrapalham muito, não consigo, e isso limita a minha vida. Bom, então, para isso eu gostaria para que você entendesse o que acontece, o que está por trás desse medo de avião. Eu gostaria de dar uma breve explicação baseada na programação neurolinguística e um pouco na constelação familiar também. O medo de avião, assim como qualquer outra sensação que a gente sente, sensações, medos, inseguranças, são programações mentais. É como se fosse um computador, como se a nossa mente fosse um computador. E de alguma forma ela se programou para soltar aquele conjunto de crenças e de sensações que fazem você sentir daquela forma. Como essa sensação ela se encontra na mente inconsciente, a mente inconsciente ela é irracional e atemporal. Então, mesmo que você entenda que não faça nenhum sentido sentir esse medo, isso não vai ser suficiente, porque esse raciocínio faz parte da mente consciente. E o medo, na verdade, se encontra na mente inconsciente. Portanto, se você quer mudar isso, você precisa acessar o lugar certo. Não adianta você procurar uma chave, uma moeda que você perdeu nesse lado da rua, procurar nesse lado da rua só porque aqui tem luz. Você não vai encontrar. Você precisa procurar no lugar certo, você precisa fazer as alterações no lugar certo. Eu já recebi gente aqui com medo de avião por diversos motivos. Tem desde motivos que estavam programados na mente por causa de algo que aconteceu na vida da pessoa, que não tinha nada a ver com o avião, mas a pessoa acabou linkando inconscientemente, uma situação parecida com aquela que para a mente inconsciente foi suficiente para ela entender que se trata da mesma situação e automaticamente despertar a mesma sensação. Teve já gente que eu atendi aqui em que a base do medo estava relacionada à parte sistêmica, que aí é aquilo que eu falei antes, que eu ia entrar e abordar um pouco a parte da constelação. Às vezes pessoas que têm algum medo de estar perdendo algum ente querido, já passaram por uma situação parecida e que de alguma forma a mente liga a viagem de avião e todos os riscos que ela entende que podem haver com um significado muito grande para a pessoa, e isso acaba sendo muito maior do que ela pode suportar. Qual é a solução? A boa notícia é que tem solução. Com as técnicas de PNL, a gente vai descobrir exatamente onde foi instalado aquele medo. Muitas vezes a gente usa técnicas hipnóticas no sentido de entrar direto em contato com a mente consciente e rapidamente ver onde é que foi programado. E o melhor de tudo, usa ferramentas para reprogramar. Quando necessário, a gente entra com técnicas de constelação familiar para ver se o problema está no sistema. Às vezes você está pegando coisas que não são suas.
Às vezes pega coisas por medo de perder alguém, mas coisas que são desproporcionais. A gente vai e atua. E isso faz com que o processo de coaching, aliado ao PNL e constelação, seja um processo muito possibilitador, porque ele conta com ferramentas que podem fazer intervenções muito rápidas e ao mesmo tempo profundas. Graças a Deus, eu posso dizer que eu já tive clientes aqui que vieram que nem conseguiam entrar numa loja, numa agência de viagens. Não conseguiam nem entrar. E pouquíssimas sessões depois, conseguiram levar adiante, entraram na agência, fizeram o que precisavam fazer, compraram, viajaram e hoje já estão querendo viajar de novo. Eu gostaria de dar uma dica para vocês. É uma dica pequena, claro que não se compara com um atendimento individual, a gente conta com um arsenal muito grande de ferramentas. Eu gostaria de dar uma pequena dica para você. Se você é uma dessas pessoas que precisa de algum recurso para ter mais força para um momento desses, faça o seguinte. Quando você estiver numa situação segura, uma situação tranquila, você não estiver, não dentro do avião, se estiver antes, alguns dias antes, se estiver, procure por uma situação tranquila. Vai num parque, vai num lugar onde você se sente muito bem, tranquilo. Se precisar, se for legal para você, procura aí no YouTube alguma música tranquilizante, coloca no seu fone, coloca o fone de ouvido, começa a escutar, fica 1, 2 minutos só relaxando, respira fundo. Deixa o ar sair, deixa toda a tensão sair junto com esse ar. E perceba que você vai relaxando. Entre no estado profundo de relaxamento. Quando você estiver nesse momento, pense em uma situação do teu passado onde você teve muita segurança. Confia na mente. Só dê esse comando para a tua mente. Quando você estiver nesse momento de introspecção e tranquilo, a tua mente vai trazer. Não importa que idade você tinha. E vá até esse momento. Entre naquele você daquele momento. Vivenciando aquela segurança. Quando você estiver com aquela segurança, expanda ela. Quando você estiver bem expandido, respire fundo de novo. E pegue um objeto que você sabe que você vai ter disponível no dia da viagem. E segure esse objeto bem na hora que você estiver chegando no pico, no auge dessa segurança. E segura ele firme. Isso aqui na PNL é chamado de âncora. A tua mente vai vincular essa nova sensação com esse movimento de estar segurando esse objeto. E segura 1, 2, 3 vezes. No dia da viagem, quando você estiver muito precisando desse recurso, pega esse mesmo objeto, da mesma forma que você pegou naquele dia, com a mesma intensidade, na mesma posição. Isso pode te ajudar um pouquinho. De novo, não é toda a programação, mas é um pouquinho. Isso pode vir a te ajudar. E se isso não for suficiente, faça esse mesmo relaxamento no avião. Pega a mesma música que você escutou lá. Fecha os olhos, respire fundo. Deixa o ar entrar, deixa o ar sair. Quando o ar vai saindo, você vai soltando a tensão. Faça isso alguns 3 minutos. Respirações fundas. Isso vai trazer um efeito no seu corpo. Lembre de algum momento que você estava tranquilo e seguro. Se precisar, vá mentalmente para um lugar, aquele lugar que você foi naquele outro dia, naquele mesmo parque que você foi para aquele dia. Saia de você mesmo mentalmente, vá para aquele lugar. Respire fundo. Isso pode vir a te ajudar mais um pouquinho. Espero que você tenha gostado dessas dicas e fique atento para os próximos vídeos. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, por favor, escreva que eu vou ficar feliz em receber e ter a oportunidade de esclarecer. Até a próxima.